Enfim, o que eu estou querendo dizer? Vale muito a pena, muito mesmo, tá? Isso como uma conduta individual. Ah, mas e o meu cônjuge? O seu cônjuge é problema dele, isso daí. Se ele não está fazendo isso, é problema dele. Aqui a influência até então, e aí depois eu vou entrar no outro ponto, né? Como lidar com esses comportamentos. O que é uma coisa que a gente precisa ter consciência? A gente tem que ter consciência que o nosso limite de atuação em relação ao nosso cônjuge, ele é um limite restrito. Tá? Existe até um ponto que você consegue, que é o ponto do quê? É o ponto de você ser uma boa influência. Então aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar dentro das sessões individuais, né? Eu gosto muito de falar assim, olha, você acha que você conseguiria influenciar mais o seu cônjuge sendo uma pessoa a qual ele tem medo de perder por você ser tão boa, tão exemplar, ser uma pessoa que dia a dia luta para ser uma pessoa melhor, ou seja, você tem mais chances de influenciar dessa forma ou influenciar sendo a chata do negócio, ou sendo chato do negócio, ou sendo implicante do negócio. É muito mais fácil um homem ou uma mulher olhar ali para outra pessoa e falar assim, cara, você é muito chato, velho. Você é muito chato. Eu acho que a minha vida sem você seria melhor. Ou seja, se a pessoa conclui isso de você, a chance de você influenciar alguma coisa é muito pequena. Por quê? Porque você já ganhou ali a carapuça de chata, de implicante, de ranzinza. Tá? Agora, se chega a um ponto de você conseguir olhar para o contexto geral da coisa, lutar para ser alguém melhor individualmente, né? Se corrigindo, tendo um olhar, né, essa visão final que eu falei anteriormente, cultivando você essa visão final, fazendo tudo isso. E, de certa forma, criando na outra pessoa uma necessidade de ser melhor para poder te acompanhar, tá? Isso pode gerar uma mudança efetiva na outra pessoa, muito maior do que pegação do pé, tá? Só que assim, aí nós entramos em um ponto que não está planejado aqui para essa sessão, mas eu vou falar porque é importante. Eu estava numa sessão semana passada com uma paciente individual, e aí nós estávamos conversando sobre essas questões das imposturas e tal. E aí eu falei assim, né? Por que você acha que todas as vezes tendo que falar para o fulano que ele está errado, todas as vezes falando, não, você não deve fazer isso, não, que você não sei o quê, blá, blá, blá. Por que você acha que ele vai mudar? Aí a pessoa falou assim, não, porque eu acho que de alguma forma eu vou falar tanto na cabeça dele que ele vai mudar, porque tanto que eu falei, ou seja, assim, então você tá, de certa forma, você está achando que você está lidando com o seu cachorro, né? Que você fala 400 vezes ali para ele não fazer tal coisa, e aí você condiciona ele a não fazer aquilo que você quer, ou fazer aquilo que você quer, né? Então, percebe? E eu posso dizer, é que ela conseguiu entender isso e me falar isso. Mas a maioria das pessoas fazem isso e nem entendem que estão fazendo isso. Então você fala 472 vezes para o seu marido não colocar o copo em tal lugar. Ou 672 vezes para o seu marido largar o celular. Só que você não está falando com o cachorro. Ele só vai deixar de fazer essas coisas se ele ver sentido nisso. Às vezes ele até vai fazer. Às vezes se você pedir lá umas 4, 5 vezes, ele vai fazer. Mas vai fazer porque te ama. Então, aí é o que eu costumo falar, né? Se você tiver com crédito com ele ou com ela, você vai pedir às vezes uma chatice sua e ele vai fazer. Mesmo não concordando muito, ele vai fazer. Ele vai falar assim: não, tá bom, não vou mexer no celular, né? Ou, não, vou parar com isso, tal. Mas assim, você tem que entender que quando a pessoa muda normalmente pelo, por aquele pedido assim de imediato, ele está fazendo pelo amor que tem por você mesmo, pela consideração que tem por você, mas não por ele ter entendido ali que aquilo é relevante ou não, né? Então, isso pode futuramente ali
originar novos comportamentos do tipo. Então, nós estamos lidando ali com uma camada bem superficial daquilo que está sendo tratado, tá? Não de uma forma profunda mesmo, ele entendendo e mudando o comportamento por ter entendido que aquilo que está sendo feito é mal ou é ruim, tá bom? Então, aí eu estava falando a respeito do ambiente, né? O ambiente, ele influencia muito nos sentidos, tá? Influencia demais nos sentidos, o que acaba poluindo a razão. Então, assim, comecem por vocês. Comecem por vocês monitorando o que vocês estão oferecendo para os vossos sentidos todos os dias, tá? Então, tem cuidado da aparência? Isso é um ponto importante. Tem cuidado da aparência? Não tem ficado de pijama até meio-dia? Ah, mas eu estou em home office. Fico de pijama o dia inteiro. Tá errado. Tá errado. Tá errado para você, porque você afeta os seus sentidos, e tá errado para outra pessoa que também está tendo os sentidos afetados pela sua preguiça. Tá? Televisão, tem que tomar cuidado. Tá? Toma cuidado com o que assiste. Tem que tomar cuidado com a Netflix. Tá? E o pessoal olha aqui, ó, presta atenção. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando assim. Não, nós temos que assistir só coisas eruditas, só coisas maravilhosas, só coisas. Não estou falando isso. Estou falando assim, ó. Nós temos que tomar cuidado com as coisas ruins. Eu não estou falando para você se expor a coisas boas. Lógico, se você puder se expor às coisas boas, ótimo, né? Boa arte, boa música, a boa arquitetura, a beleza do corpo, a beleza, enfim, perfeito, né? É propriamente aquilo que se espera do ser humano. O ser humano operando através da inteligência. E a inteligência, ela absorve exatamente essas coisas que eu estou falando, tá? Mas o que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é vocês não se permitirem a exposição aos males dos sentidos, tá? Exatamente para poder polir esses sentidos, exatamente para poder chegar ao ponto dos seus sentidos eles estarem tão lapidados, eles serem tão bons até então, que a sua razão interpreta tudo o que está acontecendo de um jeito mais puro, só para ficar mais fácil de entender, de um jeito mais puro, sabe? Um jeito mais nobre. Fez sentido para vocês? Tá. Então, assim, organizando os sentidos, organizando o ambiente, começando a se expor a essas coisas mais nobres, mais inteligentes, mais bonitas, mais dignas, de certa forma, você começa a falar coisas desse tipo também, a pensar dessa forma e consegue expor isso a outra pessoa também, tá? Então, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu já tive a oportunidade de estar em um barraco de madeira no meio da lama, assim, do lixo, não vivendo, né? Mas assim, com outras pessoas. Então, já tive a oportunidade de estar e já tive a oportunidade de estar em mansões, assim, de gente muito influente, com muito dinheiro aqui no Brasil, tá? E assim, às vezes você percebe primeiro, né, um fator pesado e outro ambiente é muito bagunçado, tá? Então, essa bagunça, essa bagunça ela reflete na maneira que a pessoa interpreta a realidade, tá? E reflete
nas próprias ambições também das pessoas. Então, isso não está ligado. Voltou? Voltou? Estão me ouvindo? Tá. Então, assim, isso reflete também nas ambições da pessoa. Eu não estou falando aqui em questão de dinheiro, mas eu estou falando em questão da, dos problemas também que são relacionados a essas pessoas. É que normalmente, como nós vivemos num mundo bem materialista, a gente acredita que o problema ali é o dinheiro. Então, fala, não, mas um tem muito dinheiro e o outro tem pouco dinheiro. A gente fala assim, ah, não, mas esse aqui tem muito mais acesso à educação. Esse aqui não. Não, não. Todas as pessoas que eu via nessas comunidades, elas tinham acesso à televisão, elas tinham acesso à internet, elas tinham acesso a celular. Se você tem acesso a um celular hoje, você tem acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo. Entendeu? Você tem acesso a todo o conhecimento do mundo. A questão é que as pessoas estão fazendo uso disso para uma outra finalidade. Para a finalidade de qual finalidade? A finalidade do prazer. A finalidade do saturar o apetite concupiscível, né? Que a gente pode falar de um jeito técnico, ou seja, para inflar os prazeres imediatos, né? Para poder saturar os prazeres imediatos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que dentro desses ambientes você consegue perceber a diferença no linguajar. Eu não estou falando assim, ah, poxa, chamar de mano, velho, bababá, não estou falando isso. Estou falando assim, o respeito entre os cônjuges no ambiente X é diferente do respeito entre os cônjuges no ambiente Y. Por questão de quê? Por questão das percepções dos sentidos, da razão poluída, que gera crenças poluídas e hábitos ruins. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos de muita atenção no lidar, né? No lidar em si. E o lidar em si, ele é originado, até então, pela desordem do ambiente. Então, quando você está acostumado a falar muito alto com outra pessoa, a chamar a pessoa de burro, a chamar a pessoa por apelido, o que eu costumo falar, né? Tinha um professor meu que falava assim, a pessoa está em ritmo de baile funk. Então, o que é o ritmo do baile funk? É aquela coisa, bate aquela batida, pum, 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 pum. Então, ali não tem beleza, ali não tem, não tem não tem uma arte pura, não tem um bem inerente. O que tem ali é sexualidade, sensualidade, né? E o próprio apetite concupiscível sendo exposto até então, tá? Isso é uma desordem. O que você vê ali é desordem. Se você tem um olhar um pouco mais polido, você olha para tudo aquilo e fala assim, cara, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Tem moto andando aqui por meio, gente sem capacete, dando tiro para cima e o negócio arrebentando. É o caos, né? O símbolo do caos até então. E nós poderíamos utilizar um ambiente pobre com ordem. Então, como a questão material, dinheiro em si, ele não tem relação nenhuma. Por quê? Porque esse ambiente pobre que eu falei, que poderia ser um ambiente nobre, digno. Poderia existir ordem. Poderia existir um homem, uma mulher, e, sei lá, 5 crianças, seja duas, tanto faz. Mas que pudesse se tratar com respeito. Pô, amor, tudo bem? Olha, nós estamos passando por uma dificuldade financeira, mas tá tudo bem. Eu vou continuar trabalhando todos os dias, cuida das crianças aqui. A gente tem pouco alimento, vamos supor, não tem. Não, fica sossegado. Comida não vai faltar, nunca falta, né? Comida nunca falta. Fica tranquilo, a gente vai organizar as coisas. Trata com respeito, dá um beijo nas crianças, senta para estudar um pouco. Por que que isso não é possível? Por que que isso é absurdo? É absurdo porque o senso comum, ou seja, os sentidos dessas pessoas são replicados, né, de pais para filhos, é cíclico, né? Cíclico não, é uma ascensão que vem acontecendo a mesma coisa. O senso comum é sempre deturpado. Sempre não, né? É deturpado há alguns séculos em si, né? Porque antes nós poderíamos falar isso, nós poderíamos falar que às vezes a nobreza dos mais pobres da época
era maior até do que os reis. E você que quer ser atendido por mim, tanto na terapia individual quanto na terapia de casal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do formulário. Você precisa preencher esse formulário e eu vou fazer contato com você. E se por acaso você não tem disponibilidade de investir agora em terapias particulares, todas as quartas, às 20 horas, eu faço uma terapia integrada, onde participam mais pessoas. É sigilosa, é bem reservada, tem muito material ali de todas as sessões que eu já fiz anteriormente e você pode participar também. O link para você poder participar das terapias integradas eu vou deixar aqui embaixo nas descrições. Espero você lá.